Sabe aquele osso que fica bem no meio do peito? A gente quase nunca para pensar nele, né? Mas sem ele, nossos órgãos mais importantes estariam assim, totalmente expostos. Ele é tipo a primeira linha de defesa do nosso corpo, uma âncora para toda a caixa torácica. Bora desvendar a história desse herói anônimo da nossa anatomia? Então vamos lá, um desafio rápido. Que osso é esse? Aquele plano, alongado, que fica bem ali na linha de frente, protegendo o coração a cada batida. Pois é ele, o guardião silencioso dos nossos órgãos mais vitais. Estamos falando, claro, do externo. Muita gente conhece como o osso do peito. O nome pode não ser do dia a dia, mas a função dele, nossa, é absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. E olha só a imagem, a posição dele é, poxa, perfeitamente estratégica. E é aqui que a gente entende a missão mais crítica dele. Pensa só, ele está posicionado bem na frente do coração e daqueles vasos sanguíneos gigantes. O externo funciona como um verdadeiro escudo blindado. Ele absorve impactos que, de outra forma, seriam fatais, sem dúvida nenhuma. Mas para a gente entender a força toda desse osso, a gente precisa olhar mais de perto. Porque, sabe, pode até parecer uma peça única, mas o externo é, na verdade, uma fusão de 3 partes diferentes. E cada uma delas tem um papel fundamental. Vamos lá. No topo, a gente tem o manúbrio. É a parte mais parruda, sabe? Onde as clavículas se conectam. Logo abaixo vem o corpo, que é a maior parte, servindo de âncora para quase todas as costelas. E lá na pontinha, na base, tem essa coisinha chamada processo xifoide. Juntas, essas 3 partes formam uma estrutura que é, olha, incrivelmente forte e bem amarrada. Mas é agora que a história fica ainda mais legal. Acontece que nem todo externo é igualzinho. A anatomia humana, ela adora uma variação. E o externo tem umas peculiaridades que são até bem comuns e, o mais importante, na maioria das vezes, totalmente inofensivas. Uma dessas variações é o forame external. O que é isso? É um buraquinho no osso. Cerca de 5% da população já nasce com ele, e não é nada demais, é só o resultado de uma fusão que não foi 100% completa durante o desenvolvimento. E a ótima notícia é que, na imensa maioria dos casos, isso não causa problema nenhum. Zero. E é desse jeito aqui que os médicos conseguem enxergar isso num exame de imagem. A reconstrução 3D mostra o buraquinho com toda a clareza, né? Mas dá uma olhada na imagem da tomografia. É nesse corte específico que aparece a forma clássica de gravata borboleta. É um detalhe que um radiologista bate o olho e já sabe o que é. E aquela pontinha do externo, o processo xifoide. Ah, esse é um verdadeiro camaleão da anatomia. Ele pode ser bifurcado, sabe, dividido em 2, ou então se curvar para frente ou para trás. E essa curvatura para frente em especial, às vezes a pessoa consegue sentir debaixo da pele e acaba achando que é um caroço, fica preocupada. E o fato curioso, é a última parte do externo a virar osso de verdade, o que geralmente só acontece lá pelos 40 anos. Bom, mas nem toda variação é assim tão sutil. Em alguns casos, as diferenças no jeito que o externo se desenvolve podem acabar levando a deformidades congênitas, daquelas que mudam visivelmente o formato do peito. As duas principais são o pectus excavatum, que a gente chama de peito escavado, que é quando o externo afunda, e o pectus carinatum, o famoso peito de pombo, que é quando ele vai para fora. O peito escavado é o mais comum de aparecer. E olha, em casos mais sérios, essas condições deixam de ser só uma questão de aparência e podem até atrapalhar o funcionamento do coração e dos pulmões. Tá, mas como é que os médicos sabem o quão grave é isso? Bom, para o peito escavado, eles usam uma coisa chamada índice de Haller. É bem simples, na verdade. Eles pegam uma tomografia, medem a largura do tórax e dividem essa medida pela distância entre o externo e a coluna. Se o resultado der acima de 3,25, aí o caso já é considerado grave e pode ser que precise de cirurgia. Ok, até aqui a gente viu as condições que a pessoa já nasce com elas. Mas e o que acontece durante a vida? Pois é, o externo, mesmo sendo super forte, não está livre de sofrer com traumas e inflamações. Olha, quebrar o externo é uma coisa muito séria. Precisa de uma força, assim, tremenda. Um impacto direto, bem violento. A causa mais comum disparada é trauma de acidente de carro. Sabe, quando o peito bate no volante ou quando o cinto de segurança segura a pessoa com tudo? E o legal é que exames diferentes contam partes diferentes da mesma história.
A tomografia, por exemplo, é perfeita para ver a fratura no osso, com uma precisão cirúrgica. Mas é a ressonância magnética que vai mostrar o estrago que fica escondido, o inchaço, a lesão nos tecidos em volta, aquele roxo interno que a gente não consegue ver. Mas nem só de trauma vivem os problemas. Às vezes, o externo simplesmente inflama. A tal da síndrome de Tietze é um exemplo clássico disso. É uma inflamação bem dolorida na cartilagem que liga as costelas no externo. Ninguém sabe direito a causa exata, ainda é um mistério, mas a dor que isso causa, nossa, pode ser bem intensa. Então, a gente já viu umas imagens de tomografia, de ressonância, mas como é que um médico decide qual exame pedir? A verdade é que cada método de imagem tem a sua especialidade, um jeito único de olhar lá para dentro do externo. É como se fosse uma caixa de ferramentas, sabe? Se alguém chega na emergência depois de um acidente, a primeira coisa é um raio-x, porque é rápido. Agora, para analisar a fratura em detalhe sem nenhuma sombra atrapalhando, aí a tomografia computadorizada é a melhor escolha. Mas se a suspeita for de inflamação ou de lesão na cartilagem, aí não tem jeito. A ressonância magnética é a ferramenta que vai mostrar todos os detalhes dos tecidos moles, tudo que não é osso. Essa viagem pelo externo mostra pra gente que até as partes mais conhecidas do nosso corpo guardam histórias incríveis. Esse herói anônimo é só um exemplo da complexidade que a gente carrega por dentro. E isso faz a gente pensar, né? Quantos outros segredos da anatomia, quantas outras maravilhas silenciosas não estão por aí, só esperando a lente certa pra gente poder enxergar?